Olá pessoal, aqui é o Samuel e mais um podcast do Um de Tudo. Primeiramente gostaria de pedir desculpa pela ausência, tive uns problemas de saúde e aí interrompi um pouco o processo, deixei um pouco as outras atividades de lado, mas vamos retornar aí, né? E hoje o papo é justamente com o Aislan, que é um cara lá do grupo de RPG de Joinville, gente boa. Foi a primeira pessoa que eu conheci de Joinville. E eu sou entrevistado. Então esse podcast de hoje é justamente eu que estou do outro lado do microfone, né? Então, gostaria de lembrar que o nosso podcast está no Spotify, no Castbox, no Deezer e no YouTube também, tá bom? Um grande abraço e vamos ouvir aí. Estamos ao vivo, né? Olá pessoas, aqui quem fala sou eu, Aislão, e estou aqui hoje com o meu amigo Samuel Brandão, um cara multitarefa, multitasking que nem eu, né? Trabalha aí na área de TI, trabalha também sendo escritor e um curioso de muitas coisas, né? Mas não vou falar muito sobre ele, vou deixar que ele se apresente. Se apresenta aí, Samuel, para quem não te conhece. Boa tarde, Aston. Boa tarde, pessoal. Sou Samuel, sou um cearense que vim para Joinville já fazem 6 anos. E quando eu vim para Joinville, começando a contar a história, a primeira... Pode contar. Estamos aqui para falar sobre como ser um contador de histórias, né? Então pode contar essa história também. Exatamente. Quando eu pensei em vir para Joinville, porque eu era autônomo lá, né? Quando eu pensei em vir para Joinville, eu tinha 2 preocupações. A primeira é se eu iria me enquadrar no mercado de trabalho, e a segunda, onde é que eu ia jogar RPG, né? Prioridades, né? Sim, exatamente. Então, eu vim sem saber onde é que eu ia trabalhar, mas eu comecei a conversar contigo através da loja que você tinha, da Arsenal, pelo Facebook. E você foi muito receptiva, aí eu, como é que é, o pessoal joga aí, o pessoal joga o quê, posso jogar na sua loja e tudo, e você sempre, não, pode vir, a galera aqui é super receptiva, joga um tal dia. Então foi meio que, você foi a primeira pessoa que eu conheci de Joinville, para ser sincero, né? Legal saber disso. E aí eu vim, graças a Deus deu tudo certo, estou até trabalhando na mesma empresa desde quando eu cheguei aqui. E nesse meio tempo eu já curtia demais RPG, anime, história em quadrinho, e livros eu também não curtia tanto, não era muito a minha área, né? Só que, como você falou, você tem uma história, não é somente todo narrador, né? Todo mestre de RPG tem uma história que quer compartilhar aquela história com os jogadores, e os jogadores serem coautores daquela história. Só que você muitas vezes vê o potencial daquilo se tornar algo para um público, e você precisa definir uma mídia para aquilo, né? Então eu vi que o livro seria uma mídia acessível para mim, uma mídia que eu poderia meio que conseguir fazer com os recursos que eu tinha. Então daí foi que nasceu o primeiro livro, a primeira história, né? Que foi? Foi o Santuário à Queda, né? Aí exatamente. Tem autografado, né? Obrigado. Você tinha que ter ele. Eu tenho que ter. Aí o que acontece? O Santuário eu comecei a escrever quando eu estava fazendo a faculdade de comunicação, e aí eu estava fazendo a faculdade e escrevendo ele ao mesmo tempo. Só que naquela época, acho que anos 2006 por aí, essa parte de nuvem nem sequer acho que existia, ou se existia era algo bem primário ainda, né? E aí eu fui escrevendo e em um certo período perdi o computador. O computador queimou o HD e o que estava escrito nele se perdeu.
E aí eu peguei e deixei aquela história para lá. Passou-se uns 10 anos, né? 2017, justamente quando eu já estava aqui, cheguei em 2015, se eu não me engano. E aí eu peguei e decidi que eu ia colocar aquela história para frente de novo, né? Depois de 10 anos ela engavetada, eu ainda lembrava de muita coisa. E aí até foi um momento bom de amadurecer melhor ela. E desde 2017 para cá, que são os 3 anos, eu diria que foram 3 anos que eu tive uma evolução de conhecimento da parte de contar a história, né? Porque o livro nada mais é do que contar uma história, né? E é a parte mais importante, né? Se você pegar e pensar num autor, qualquer pessoa que tente escrever um livro, ele julga, se for um livro de ficção, principalmente se for um livro de autoajuda, né, uma biografia, ele julga que aquela história é boa. Ele jamais colocaria no papel ou colocaria para fora, colocaria aquilo para o exterior se ele não julgasse aquilo como uma história boa. Só que entre você ter um conceito de uma história boa e você desenvolver aquela história de uma maneira boa, são 2 coisas bem diferentes, né? E foi... eu vi que com o passar do tempo eu poderia ter feito o primeiro livro de uma maneira bem melhor, né? Isso amadureceu justamente com as experiências, com os feedbacks, né? E é justamente isso. Se você pensa em escrever, ou seja, um roteiro, ou seja, um livro em si, né? Você tem que ser aberto aos feedbacks, sejam eles positivos ou negativos. Eu cresci muito com os feedbacks negativos, né? Você tem que ouvir, você tem que não se achar dono da razão, porque afinal de contas tu está começando, né? Eu me julgo ainda como iniciante, né? Eu estou com o 8º livro publicado, mas eu sei que eu tenho muito a aprender. Legal, legal. Vamos só dar uma saudação aí para quem já está chegando, né? O Andrei e a Karine mandaram aí um abraço, uma saudação para nós, saudação para vocês. Fiquem conosco até o fim. Se quiserem mandar uma pergunta, tanto para mim quanto principalmente para o Samuel, a caixa de comentários está à disposição de vocês, tá? O Samuel comentou dessa história, cara, de quando ele chegou para Joinville, né? O Samuel veio de uma região que é uma das potências do Brasil na RPG no sentido de eventos e número de jogadores, né? Fortaleza, ali, aquela região, tem muitos jogadores, tem encontros bem longevos, que existem até hoje, inclusive. E eu lembro dele chegar aqui com bastante timidez, mas que rapidamente ele foi absorvido por alguns grupos ali e é aquele jogador que religiosamente comparecia às mesas. Pô, dando uma de Faustão aqui agora, eu vou pegar e vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar aqui na minha tela, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Olha só, isso aqui é uma foto de um evento, para os mais novos que não conhecem, tá? Isso aqui era um evento chamado Role o Dado, que nós fizemos de 2011 a 2015, que foi a era de ouro do RPG em Joinville, na minha opinião, onde mensalmente, ou às vezes bimestralmente, religiosamente, tinha sempre mesa de RPG de graça no Sesc. E aqui está o Samuel, né? Esse aqui é o Otávio, muita gente conhece ele. Olha como ele era novinho nessa época, né? Na verdade ele já não era tão novinho, mas estava com a aparência de novo, né? Fábio, o JV, né? E outras figurinhas carimbadas. E eu estava revendo essas fotos esses dias, fui fazer o backup da minha máquina e eu achei muitas fotos em que o Samuel está aqui. Eu acho que tu estava mestrando aqui, né? Com o tablet, né? Sim. Acho que pelas fichas era D&D, né? Era D&D, acho que era o 3.5. Legal. Eu lembro que, se não me engano, tu caiu numas mesas de Dragonlance também, né? Sim. O João e os melhores amigos que eu tenho hoje em Joinville, eu conheci nesses eventos, né? Amizades que duram até hoje. Aliás, o RPG é uma coisa maravilhosa, né? O RPG,
eu só tiro coisas boas, né? Eu aprendi muito até para escrever, para contar história e tudo mais. O RPG é fantástico. E o João, o Fábio, o Michael, tem um monte. Desculpe se eu não estou conseguindo falar de todos aqui, mas são pessoas maravilhosas e realmente que acolhedoras e que até hoje são meus amigos e a gente visita um outro, claro que agora não, por causa da pandemia, mas joga junto, joga online, faz tudo e a gente cresceu, né? Essa amizade cresceu e o RPG é isso. Eu vejo como amizade, como contar histórias, que contar história é a coisa mais uma das coisas mais antigas da humanidade, né? Desde as pinturas rupestres até o RPG em si. Há quem diga que é por causa disso que o Homo sapiens conseguiu derrotar os outros seres humanos, né, que tinha naquela época, né? Essa nossa habilidade de contar histórias e acreditar no que materialmente não existe, né? Eu tive a oportunidade de jogar também com a maior parte desses caras também. O Otávio, agora em fevereiro, a gente terminou uma saga, tanto eu quanto ele éramos players numa mesa de Cthulhu, né? O Fábio é um cara que aqui na cidade é um grande mestre de Dungeon World, né? Que eu acho que ele é o cara que mais mestra esse sistema. Tive a oportunidade. Eu mestrei para ele quando o sistema chegou aqui na cidade, em 2013, quando eu tinha loja de RPG. E depois ele gostou tanto, comprou o livro e acabou virando mestre. Eu joguei como player também na mesa dele. O João, então, nem se fala. Uma coisa legal dos eventos gratuitos que tinha no Sesc era justamente isso. Você podia conhecer muitos jogos e conhecer muita gente. Eu devo ter mestrado, sei lá, mais de 50 mesas ao longo desses anos, mesas públicas, porque tinha evento que eu mestrava 2 mesas, né? Fazia uma das 1 às 3 e outra das 4 às 6, das 4 às 7, por aí. E foi realmente uma época que dá muita saudade, né? Principalmente agora, que nós estamos ainda mais enfornados em casa. E que, enfim, quando tudo isso passar, independente se você... O teu nível, independente de qual que é o nível de acordo aí do espectador às normas, infelizmente até por aspectos legais, nós vamos demorar pelo menos até ano que vem até que isso possa acontecer de novo, né? Mas vai acontecer e a gente vai de fato voltar com alguns eventos, começar devagarinho e trazer de novo essa época de ouro para cá, né? E cara, como eu estava comentando, você veio de uma cidade que existia uma efervescência de RPG que de certa forma até maior que a de Joinville, né? E tu começou, acredito que na mesma época que eu, ali na virada do século, né? Pela idade parecida. O que tu jogou naquela época e como isso influenciou, de certa forma, em cada uma das sagas que você escreveu, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes, mas é legal para o público saber também. Eu tinha o RPG, eu tinha aquele Dungeons & Dragons, aquela caixinha grande, preta, que tem um dragão vermelho na capa, né? Só que eu não sabia. O famoso D&D da Grow, né? Exatamente. E eu não sabia jogar aquilo. Eu li, aí eu comecei a entender, mas apareceu um mestre pra gente lá. Só que ele foi, eu acho que eu era o mais velho do grupo, na época eu tinha 18 anos. E o cara chegou com um livro embaixo do braço do Vampiro: A Idade das Trevas. Mas ele foi narrar e, como a gente estava conversando, o vampiro ele requer uma maturidade maior para você interpretar, para você entender e tudo mais, né? Mas eu me apaixonei completamente pelo Vampiro, a Idade das Trevas. Fui atrás de comprar o livro na época. E finalmente entendi como era uma mecânica total de como jogar, como mestrar e como conduzir. Dali por diante eu aprendi e eu sempre fui mestre, assim. Dos meus amigos sempre eu era o cara que tinha a ideia da história e tudo mais, e aí eles sempre me escolhiam como mestre, porque venhamos e convenhamos, jogar é muito bom, né? E nem sempre você quer narrar, você quer realmente jogar, você quer desenvolver um personagem, colocar aquilo para fora. E a parte de contar histórias do RPG, que quem já narrou e quem já jogou também sabe que tudo é improvisação, né? Eu, pelo menos hoje em dia, eu não faço mapa, eu pego e vou dizendo, tu vai ali, tem uma bifurcação,
Aí se eu tenho uma ideia, um conceito geral do que tem tantos monstros, tem alguma coisa, mas antes você tinha no caderninho, sala AB tinha um tesouro X, tinha um monstro Y, tinha tal coisa. Não, aquilo ali hoje eu faço totalmente na hora, né? De cabeça eu estou ali, penso e realizo aquilo ali. E essa ideia, essa história, essa parte de você explicar o jogador, de você descrever a cena para o jogador, foi o que fez eu escrever, foi o que fez eu aprender a escrever, aprender a contar, porque todas as pessoas que leem o meu livro, os meus livros, eles dizem que se sentem dentro da cena, né? E é justamente por isso, porque você, para narrar o RPG, para você fazer as pessoas se envolverem, você tem que descrever os detalhes, tem que dizer que a mesa é uma mesa de madeira rústica, que o tampo tem mais ou menos uns 4 centímetros, né? E que tem alguns pratos empoeirados sobre ela e 2 velas acesas e uma taça virada e a sala está escura e você sente um cheiro de mofo e poeira. Então você vai fazendo isso para o jogo, o que faz você conseguir facilmente transferir isso para a escrita, né? Você consegue transferir isso. E o RPG me fez conhecer os meus melhores amigos, tanto aqui como em Joinville e agora em todo o Brasil, através das mesas online, né? E todos os livros meus têm influência de RPG. Todos. O Santuário, eu diria que de todos os livros tem de todos os RPGs, mas o Crônicas da Noite é um livro inspirado exatamente em uma mesa de Vampiro, a Idade das Trevas. O que aconteceu na mesa eu transcrevi para o livro, né? E o Urso, a Raposa e o Falcão é um livro inspirado em uma também mesa de D&D, né? Então o que aconteceu na mesa está escrito lá. Então todos os livros têm a influência forte. E eu só escrevo porque eu aprendi a contar histórias e a descrever ambientes por causa do RPG em si. Legal. Esse aspecto de transformar a mesa de jogo em histórias, romances, é uma técnica que tem muito escritor, inclusive muito famoso, que usa, né? Então, por exemplo, aqui no nosso meio, né, tem a Tracy Hickman, que é a criadora do cenário de Dragonlance, né? Os famosos romances de Dragonlance, que tem mais de 100 volumes, né, e com diferentes autores, nasceram de mesas de jogo deles, que eram pessoas que, por sorte, trabalhavam na TSR nos anos 70, que era a editora do D&D. E até trazendo para o nosso tempo, né, o nosso amigo procrastinador, né, o George Martin, né, ele tem uma saga dele que se chama Wild Cards, né, que nada mais foi do que uma campanha dele de GURP Supers, que ele adaptou pro livro. Então não tem nada a ver com Game of Thrones, é outro mundo, é uma pegada de super-heróis. Só que ele escreveu transliterando, mais ou menos como você falou, com relação de Dragonlance, né, enfim, li o que era disponível na época. E li tentei ler alguma coisa em inglês, mas confesso que a língua para mim ainda é uma barreira. Eu leio muito devagar em inglês, então não li muita coisa, devo ter lido uns 5 livros só. E uma coisa que eu já li de entrevista da Tracy Hickman, a autora, é justamente o fato de que ela trazia, mas os jogadores contribuíam muito. Então muitas passagens épicas do livro não foi algo que ela, como mestre do jogo, pensou. Foi algo que um jogador trouxe e aconteceu, daí isso levou a história para uma direção, e foi tão incrível que ela pegou e adaptou isso para para o romance. E já que você falou que está trazendo isso para cá, eu queria entender dos teus livros, né? Já que hoje aí você tem 3 grandes sagas, tem alguns outros livros também, né? Você comentou então o Urso, a Raposa ali é algo mais pegado para o D&D. O Crônicas da Noite é inegável a influência de Crônicas que tu jogou de vampiro, mas com você também aconteceu isso? Teve contribuição de jogador? Como é que foi isso? Tem demais, né? Porque
quem já jogou, Carine, eu já respondo tua pergunta, viu? Já tô vendo tua pergunta aqui. O que acontece? O jogador, às vezes ele pega o mestre de surpresa, né? Você tá lá, tá tudo de boa, tá acontecendo uma coisa e ele pega e se vira e dá uma na pessoa que você menos esperava, diz assim, belas palavras, só perdem para o silêncio, né? Então, como é que o cara se inspirou para dizer isso, né? Então, os jogadores, às vezes eles não têm ideia de como eles são importantes para a mesa. Muitos deles só pensam, às vezes, em batalhas e tudo mais, mas os personagens deles, eles são vivos e a alma deles é eles que dão, né? Geralmente, eles deveriam, uma indicação que eu dou, uma dica, procurar fazer algo que eles não gostem. Tipo, fazer ou um personagem, ou um clã que eles não gostem, ou uma classe que eles não gostem, para eles viverem aquela experiência e aí eles não saem da zona de conforto e muitas vezes não serem eles jogando, e sim essa nova pessoa que eles definiram para ser o jogador, para ser o personagem deles, né? Então isso é muito importante. E eles são co-autores da história. Muitas vezes você dá só um início da ideia do que vai ser a sua condução daquela parte da história, e os jogadores fazem o resto. Então, muitas frases, o Rodrigo, então, no livro, o Rodrigo do Crônicas da Noite, quem lê, ele é um dos personagens que as pessoas mais gostam, porque ele é assim, ele é arrogante, mas é um cara altamente esperto, sabe? Ele vê uma cena e ele vê uma armadilha, ele vai já pensando em como escapar daquilo, os outros personagens ficam todos assim pasmos, e ele nem é o líder do grupo, mas ele vai conduzindo os outros, tipo assim, ironicamente ele consegue fazer isso. E o jogador Rodrigo, o personagem, o jogador que jogava com o Rodrigo, ele fez isso na mesa. Ele realmente interpretou ironicamente, mas sempre tirando umas sacadas espertas que personificaram ele como tipo um setita lá super assim cômico, mas que ao mesmo tempo era um cara altamente inteligente, que sempre estava com os olhos à frente do que o grupo via. Entendi. Posso responder a pergunta da Karine? Pode, só vou fazer um comentário, né, que é muito legal isso, porque o RPG é um jogo que a gente divide, né, esse protagonismo. A ideia é que o protagonismo seja diluído entre os jogadores e o mestre do jogo, né, apesar de existir uma certa responsabilidade com relação a isso. Então é muito legal observar que aconteceu nas suas vezes algo parecido com o que aconteceu com esses autores que eu citei, né, de que o protagonismo dos jogadores acaba refletindo no protagonismo das histórias. E isso é muito legal, e eu acho que é a grande diferença, por exemplo, de uma obra 100% autoral, de uma obra que possui influência de mesas de jogo, e talvez por isso, né, como até você comentou, que algumas pessoas sentem uma empatia muito grande pelos personagens, porque de fato foi algo que mais de uma cabeça pensou, né? Então acaba agradando e gerando esse vínculo empático com mais gente. É algo único, né? E eles é justamente isso. Cada personagem que eu escrevo, quando eu crio, eu tento me colocar no lugar dele, mas quando ele já vem de uma outra pessoa, ele é realmente único, né? Ele realmente foge de mim, né? Então o legal é isso. E quando o cara interpreta bem, quando o cara faz o roleplay legal no jogo, ele cria algo assim tão perfeito que é como se você tivesse debatendo, discutindo com aquele cara que não é o jogador que está na sua frente, é o personagem. E isso aí você, para colocar no romance, é excelente, porque é um personagem pronto, né? Você só tem que dar uma pinceladazinha, né? Maravilha. Pergunta da Karine aqui na tela. Se eu daria um bom narrador de audiobook, né? Eu nunca
eu nunca tinha pensado até você falar, porque primeiramente eu não gosto da minha voz. Acho que ninguém gosta da sua própria voz, quando você escuta o áudio da sua própria voz. Mas eu vou até pensar nisso, Karim. Eu vou pensar nisso para uma próxima saga minha, eu ser o narrador. Talvez até o Urso, a Raposa e o Falcão. O Urso, a Raposa e o Falcão é um livro que eu tenho um carinho muito grande, porque ele, apesar de ser um livro inspirado no D&D, ele é um livro que é como se fosse eu contando a história para minha filha. O que aconteceu no RPG, você contando para uma criança. Então, com todo aquele cuidado, com todo aquele carinho, é uma história que eu diria que qualquer pessoa pode ler, desde de um senhor a uma criança, um adolescente, agradaria a todos, e não se preocuparia. Seria assim, aquelas histórias que a gente gosta de ouvir, são os dois irmãozinhos atrás de encontrar a mãe, né? Então é bem, bem interessante. É o teu Hobbit, então? Sim. Dentro da tua miscelânea é o equivalente ao teu Hobbit. Sim. Posso falar um pouco sobre ele? Pode, sem problema nenhum. Até deixa eu fazer uma pergunta só antes de passar isso, que eu entrei aqui no teu site, inclusive quem quiser conhecer a obra do Samuel, depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso, ele tem um site, tá? samuelbs.com.br, e lá diz que um dos teus últimos livros aqui, o Antes do Santuário, que é a saga Prequel, tem um audiobook. Quem é que narrou esse audiobook? Foi a Daniele, eu esqueci o sobrenome dela, né? Inclusive a Karine, que falou agora, ela já ouviu o audiobook. Legal. E ela gostou bastante. E a Daniela ficou meio que também de fazer o Urso, a Raposa e o Falcão. Aí, conforme seja, eu vou ver se eu faço uma parceria de eu também narrar uma parte, vamos ver. Legal. Na semana passada eu estava aqui com o Andrei, né? O Andrei aí é um aspirante a dublador. Com certeza ele toparia também emprestar a voz aí até para montar o portfólio dele e tal. É uma coisa interessante. Eu tenho notado, principalmente na minha área profissional, com o pessoal do marketing, eu trabalho na área de tecnologia, né? Então, ao longo do tempo, sempre o pessoal fazia textos, né? Então distribuía e-books ou fazia postagens em blogs. E a gente tem notado uma procura muito grande por exemplo, podcasts ou postbooks, né? Conteúdos em áudio, principalmente para as pessoas ouvirem enquanto estão fazendo outra coisa, enquanto estão... Hoje a gente não tem mais esse problema tanto, né? Ainda tem mais de menor escala, por exemplo, de estar no ônibus ou de estar no trânsito e tudo mais, mas isso acelerou esse consumo por podcasts ou audiobooks, né? Então pode ser realmente um recurso interessante, até para brigar de igual com igual com livros maiores, que às vezes também demoram muito tempo para sair em audiobook, né? Se você rapidamente consegue sair, acaba acontecendo isso. Inclusive, pode ir. Inclusive o Santuário, a trilogia original, já está na mão de um narrador, né? Vai sair o audiobook dele. Previsão que é daqui a uns 100 dias, né? Que é o prazo para estar pronto. Mas já vai sair audiobook da trilogia do Santuário mesmo. E a Crônicas da Noite também está na mão de uma narradora também. A meta é que todos os meus livros saiam em audiobook também. Até final do ano. Então, a ideia seria... no caso, 100 dias, os 3 livros do Santuário. Sim. Não, o primeiro. Ah, tá, o primeiro. O primeiro. Eu pensei, poxa, esse cara é bom, hein? Senão... mas beleza, cara, que bacana saber isso, até porque, como eu falei, né, é um produto que eu tenho notado que existe uma procura, um consumo bastante alto. Se tu quiser comentar sobre o que... A gente está citando os livros, né, mas sobre exatamente o que é cada um deles, se tu quiser comentar sobre... enfim, sobre sinopse, sobre processo criativo, sobre tema, porque as tuas obras, elas abordam temas muito distintos, né, e é até legal para o pessoal entender isso. Pode começar pela saga que tu achar mais interessante. Certo. Todas as sagas eu tenho um carinho especial por elas, né? Bom, ainda bem, né? Eu vou falar dessa daqui porque justamente foi do primeiro RPG, né, que eu joguei, né, que é o Crônicas da Noite. Opa.
Aqui. O Crônicas da Noite, ele é inspirado em uma mesa de RPG que aconteceu antes de eu vir para Joinville. E aí eu peguei e criei o livro, que é justamente um grupo de vampiros londrinos. Eles têm lá o Principado e tudo mais, e no meio lá de uma reunião que eles estão tendo, até na catedral, eles recebem a notícia que a cidade foi invadida por lobos, né, por lupinos, e foram em direção ao porto de Londres. E nisso, um objeto foi roubado que estaria sendo endereçado até a anciã La Sombra. E essa anciã tem muita influência, né? Bastante. Até tem, soltando spoiler, tem um caso com o príncipe. E disso o príncipe pede para que eles recuperem esse livro. Então o livro meio que começa com essa busca desse quadro que foi roubado. E esse quadro se demonstra ter algum dom sobrenatural, tanto que a anciã ela não aceita ser paga com dinheiro, alguma indenização. E uma busca que inicialmente era dentro da cidade de Londres começa a sair em busca da Inglaterra, e esse grupo vai conhecendo alguns antagonistas que são lobisomens, mas que outros que são também imortais como eles. E eles estão envolvidos em algo bem maior que eles até então pensam que é meramente uma obra de arte. E aí já partem para o livro 2, que no livro 2 tem os vampiros de Paris, que estão atrás de um outro fenômeno que aconteceu ao mesmo tempo que esse, só que por algum motivo que eu não posso citar, vai haver não uma união dos grupos, mas os interesses vão ficar comuns. E aí a confusão vai ser maior ainda, porque vão ser os vampiros de dois países em busca não da mesma coisa, mas de algo similar. Esse é o Crônicas da Noite. Aí esse daqui é o Crônicas da Noite hoje tem 2 livros publicados já, um volume 1 e volume 2, e a perspectiva é que ele sejam 8 no total. 8? Sim. Nossa. Ambicioso. Porque assim, até onde a gente jogou, ainda eu não terminei de escrever até onde a gente jogou. Eu vim embora antes da crônica acabar. Uhum. E os vampiros de Paris são de uma crônica que eu estou jogando com amigos de Joinville. Então ainda está acontecendo. A história ainda está sendo contada para depois ser traduzida nos livros, né? Então tem muita coisa ainda. Legal. O Urso, a Raposa e o Falcão, peraí que sempre eu fico meio confuso aqui. Ele é um livro que eu tenho um carinho bem especial, por causa que, como eu disse, é uma história que todo mundo pode ler. É como se fosse, vamos falar um pouco do Hobbit ou do Harry Potter, né? E que a minha filha fez as ilustrações, né? Então ele começa com uma família de elfos que mora justamente nessa casinha aqui, e no meio de uma floresta que não tem mais ninguém. E esses 2 irmãos, que é o Lucian e a Mirael, moram com o pai deles, e ele pega e esconde eles de todo mundo. Não deixa eles saírem, não deixa fazer nada disso. E sempre está se mudando de canto, porque essa árvore, as raízes dela se tornam pernas, né? Pernas. E ela pega e vai andando pela floresta para pegar e ir para outros cantos e eles nunca serem encontrados, né? E aí o que acontece quando um certo dia o Aramir, que é o pai deles, libera eles para sair, e nessa única saída eles se encontram com orcs e se escondem, descobrem que os orcs tinham um mapa do tesouro e eles querem voltar para casa, mas nunca se aventuraram e vão se aventurar. E nessa aventura
eles descobrem que até então a mãe deles, que para eles era morta, eles descobrem que ela está viva. E aí eles vão questionar o pai, e tem toda uma confusão, e eles decidem rumar em busca da mãe sozinhos, por um mundo que eles não sabem nem o que é, só sabem do mundo pelos que eles leram nos livros do pai, né? Então eles não sabem da maldade do mundo, não sabem de comércio, não sabem nada. Simplesmente eles têm uma pista e se agarram a isso para ir atrás da mãe. E aí então, no caso, o leitor vai descobrir o mundo junto com os personagens, nesse caso. Exatamente. Tem um momento lá que eles chegam na feira de Uruaú, e tem uma pessoa que dá um dinheiro pro Lucian gastar. E aí ela explica, você quer comprar um churrasco, você tem que dar isso aqui para a pessoa. Aí ele fica assim olhando, impressionado com aquilo, olhando para a moeda, né? E chega lá e dá a moeda para a pessoa, e a pessoa dá o troco para ele e o churrasco. Aí ele chega e diz assim, olha, eu dei aquela moeda que você me deu, e a moça me deu a carne e ainda me deu um monte de moeda de volta, sem entender o porquê daquilo, entendeu? Então é isso que vai acontecer com eles. Eles vão descobrindo o mundo todo, né? O lado bom e o lado mal do mundo, em busca de conhecer a mãe deles, né? Em busca de trazer a mãe deles para a vida deles. E, cara, eu acho essa técnica muito boa de fazer com que o leitor descubra o mundo junto com os personagens, e eu acho que é uma técnica que, inclusive, a gente pode roubar, vamos falar assim, aprender para utilizar em mesa de jogo. E eu noto que, e porque eu já cometi muito esse erro, tá? Muitos mestres acabam, quando vão convocar uma campanha, acabam fazendo o contrário, né? Sim. De vez em quando eu vejo umas chamadas para mesa que, tipo assim, o cara já tem um textão pronto, assim, como é que é o mundo. E leia essas 20 páginas aí, cria teu personagem, e aí a gente começa a jogar. Então eu sei tanta coisa sobre aquele mundo que tu fica até perdido, porque são histórias que a gente não viveu e tal. E tentarem, de alguma forma, que nem no teu caso, né? Então, beleza, eu tinha uma família que vivia isolada, então por isso eles não sabiam, que é uma técnica, inclusive, por exemplo, que o próprio Tolkien usa no Senhor dos Anéis. Ele vai pegar a raça mais caseira, que são os hobbits, que por isso que eles não conhecem nada pelo mundo, porque se o protagonista do Senhor dos Anéis fosse um elfo ou um anão, não teria graça, porque são o pessoal que sabe tudo sobre o mundo. Para que o leitor descubra junto com a gente sobre o mundo, né? De Martin faz um pouco isso, Trones, né? Porque vai pegar o pessoal do norte, que é isolado, que está longe das intrigas palacianas, e a história é quando eles começam as intrigas palacianas. Então, o que é novo para eles também é novo para o leitor ou para o espectador, né? Então, fica até como dica para você, mestre do jogo, não tem problema você escrever 20 páginas, só que apresente aos poucos, faça de uma maneira com que o personagem e o jogador, os dois ao mesmo tempo, aprendam sobre o mundo. Isso ajuda a construir a própria jornada do herói, né? O que torna a história tão evocativa, tão atrativa e tudo mais, né? Que nem você comentou até, por exemplo, o caso do Harry Potter, né? Que eu acho que diria que, sei lá, é a grande obra da cultura pop aí da virada do século e tal. Foi a mesma coisa, né? A história é legal porque é a história do Harry Potter, que é o cara que não teve a chance de entrar na escola daquele jeito, tal. Se fosse a história de outro personagem ali da escola de bruxos, não teria o mesmo apelo, não teria todo aquele senso de aprender junto com o personagem, amadurecer junto com o personagem, descobrir isso, né? E é uma técnica muito legal que às vezes a gente passa despercebido, né? Para construir boas histórias. Tudo, por exemplo, no caso do Harry Potter, tudo é novo para ele também, né? Então, comprar material escolar, ir para a escola, ver os quadros que se movem, tudo aquilo ali, para você, que é o receptor da história, e para o personagem também é novo. Então, se torna participativo. Aquela descoberta, ao mesmo tempo, é sua e do personagem, como você disse. Então, essa técnica eu usei, né? De uma maneira até aleatória e deu um resultado bem positivo. Legal. E só para, antes de tu comentar sobre as outras sagas, né, esse da Raposa, o Urso Raposa, tu comentou que é inspirado em D&D, né? Só que daí, no caso,
você teve que mudar o tom, né, para escrever esse livro, né? Exatamente. Tipo, não é da mesma perspectiva dos protagonistas, é alguém narrando a história e tal. Exatamente, eu tive que mudar porque até para a história se tornar acessível a qualquer pessoa que não conhece, porque D&D é bem amplo, né? Então eu tive que mudar, e é aquele livro que começa assim, Era Uma Vez, né? E aí você vai justamente na perspectiva de dois personagens que muitas vezes ali no jogo eles eram secundários, mas eles tinham todo um plano de fundo que eu aproveitei para contar a história deles, e que é bem, bem bonita a história, na verdade. Eles vão passar por muita coisa, e também a história em si não é só sobre eles. Tem o foco deles, mas tem o foco de uma rainha das trevas lá que está tentando voltar para esse mundo que eles estão tentando descobrir, né? E que ela justamente ela precisa deles, vamos dizer assim. Por isso que eu estou soltando spoiler, mas é por isso que eles eram escondidos, né? E ao mesmo tempo tem o reino humano lá, ele vive soberano, né, nesse continente aí, e meio que estava tudo bem, e vai acontecer alguma coisa que toda essa viagem deles vai começar a desencadear coisas que vai tirar o equilíbrio de tudo, né? Mas que na verdade vai buscar a verdade das coisas que está oculta. Legal. Bacana. Lembrou até um pouco esse aspecto da Crianças Perdidas, vamos dizer assim, lembrou até para mim outro livro que eu acho que é de fantasia que usa muito bem esse conceito também de pessoas descobrindo o mundo junto com o leitor, que é As Crônicas de Nárnia, né? Então, de você ter esse aspecto aí de isolamento. Bacana. Ou seja, se você gosta de literatura pop, vamos chamar de pop, assim, de literatura de fantasia, provavelmente você vai adorar esse livro, porque ele usa alguns preceitos disso, mas tem o toque de originalidade e realidade, por ser uma história original, inspirada na campanha aí do grupo de D&D do Samuel, né? E adaptada a esse estilo de contar histórias do narrador, né? Falando. Legal. E depois desses, qual a próxima saga que você quer comentar? Santuário? Falar sobre o Santuário. O Santuário, hoje eu tenho 4 livros publicados dele, sendo que 3 são vamos dizer assim, da história clássica, né? Que vão ser 4 livros no total, então tem 3 deles, que é A Queda, a Ascensão e o Oitavo Dia. E tem o Antes do Santuário, que é contando a história meio que antes de tudo aconteceu, que tem uns personagens que seriam interessantes contar o passado deles, né? Então, existe a cronologia. Se você pegar os 3 livros que vão ser lançados do Antes do Santuário, e você quiser ler essa outra parte da história, você vai pegar cronologicamente todos os fatos que aconteceram. Mas também não impede de você hoje ler o primeiro livro do Antes do Santuário e querer ler A Queda, porque você vai encontrar alguns personagens lá que estão no Antes do Santuário, você vai dizer assim, mas como é que esse cara passou aqui? Você só vai saber no terceiro livro dessa primeira trilogia, né? Mas o conceito do Santuário é o seguinte, foi um sonho que eu tive, né? E o que acontece? Tem um policial que ele é extremamente correto, extremamente honesto, e ele teve a sua vida e a vida da sua família ceifada por uma traição. Tinha um amigo dele que pegou e traiu ele, e a família dele e a dele foi ceifada. E nisso por ele ser uma pessoa boa, honesta e tudo mais, e não ter cedido, mesmo quando aconteceu isso, cedido à raiva, a abandonar tudo, ele pegou e foi agraciado com o dom de ser um anjo. Quando ele chegou no céu e foi agraciado com isso, foi recebido pelo próprio arcanjo Gabriel. Lá no céu tem lá, são 3 casas, né? O Gabriel, Miguel e Rafael. A casa do Gabriel é a casa dos juízes, né? Tanto que no RPG seriam 3 casas que iriam dividir, né, os grupos de jogadores, né? E aí essa casa de juízes, ele seria agraciado com esse dom de ser um anjo,
Mas para isso ele não poderia chegar até o local onde os espíritos da esposa e do filho dele estão, né? É um mundo que é inacessível aos anjos, porque as almas lá já estão, vamos dizer, salvas, já estão purificadas e tudo mais. E nisso ele se revolta contra o arcanjo, diz que não quer mais nada disso, que devotou a vida a fazer o bem, e era essa a resposta dele. E o arcanjo Gabriel se demonstra bem assim arrogante, assim, como é que um humano recém-agraciado como anjo diz isso, e o Adiel ele chega até a renegar Deus, né? E eu sei que ele chega a peitar, combater o Gabriel frente a frente, né? Como um querubim, que tem os níveis de poder lá, para um arcanjo, né? Ele sai derrotado e é mandado ao inferno. Lá no inferno ele tem, com as asas destruídas, né? Ele se envolve com a Lilith. Nesse envolvimento com a Lilith, ele sente que a Lilith teve muito a ver com o que aconteceu com ele, com a família dele. E aí ele se revolta e tenta matar a Lilith. E a Lilith tem meio que planos para ele, e decide que ele não pode ficar mais no inferno. E aí manda o Caronte, o barqueiro da morte, mandar ele para a Terra novamente. Então ele retorna à Terra como uma entidade meio que anjo, meio que demônio, assim, uma criatura que desafia até as leis do equilíbrio, né? Com um mortal com essas peculiaridades aí, e começa a ser caçado pelos anjos e pelos demônios ao mesmo tempo. E ele não está nem aí para isso tudo, porque a própria existência dele pode criar um desequilíbrio para causar o apocalipse, né? E tudo que ele quer, já que ele teve uma chance de voltar, é se vingar. Ele vai atrás de pegar todas as pessoas que estão na Terra e que partilharam da morte dele e da família dele. E nisso acontece que o céu e o inferno têm planos para ele. Então é isso que é o santuário. Legal. E, cara, assim, ouvindo a descrição, e até, né, eu tive aí li o primeiro livro, dá pra gente notar muitas referências bem noventistas aí ao teu material. Por exemplo, eu lembrei bastante daquele filme que eu adoro, o filme O Corvo, né, que tem esse aspecto do cara morrer, voltar e vai buscar vingança e tudo mais. Esse conceito de, vamos chamar de hiperrealidade, né? Tu trabalha com o nosso mundo, porém você pega coisas de mitologias e transforma. Lembrou muito, por exemplo, no Vampiro tem o livro de Nod, né? Que ele reconta a história da criação usando vampiros como elementos. Tu faz algo parecido usando as castas angelicais e tudo mais, aproveitando que a mitologia judaico-cristã é quase um RPG já, tá quase pronto, né? Com querubins e arcanjos e anjos, e tu trouxe isso pro livro, né? Mas qual que foi as tuas influências de fato? Claro, tu falou que teve um sonho, mas esse, no caso, é um livro que não veio necessariamente de mesa de jogo, ele não é uma campanha que tu jogou, ou foi também? Não, o Santuário em si, até o livro que você tem, ele é um livro menor do que o livro que existe hoje, né? Hoje ele tem mais capítulos, ele tem... Eu acho que quando eu imprimi a primeira edição, se eu não me engano, ele tinha 54 mil palavras. O livro que existe hoje, da Queda, ele tem 64 mil palavras, né? Então teve mais 10 mil palavras, né? E o que acontece? Quem leu até o sexto capítulo do livro original foi até onde o sonho, né, se resumiu. Infelizmente eu acordei antes do fim do sonho. Acho que seria impossível acordar com a história completa, porque é bem longo, né? Mas os elementos de RPG que eu trago para ele é justamente lá no céu tem as castas angelicais e tem os níveis de poder, né? Tem o arcanjo, tem o anjo e tem o querubim, né? Então, até uma coisa, o querubim tem só 2 asas, o anjo ele tem 4 asas e o arcanjo tem 6 asas, né? Então tem todos esses elementos que você meio que pega de nível de poder
da parte de RPG, a parte dos demônios também tem toda a hierarquia deles. Eu usei os 7 pecados capitais para criar os arcontes infernais e tudo mais, que tem no segundo livro, né? Mas são esses elementos que eu levei para... Eu acho que você não consegue, quem joga RPG, eu acho que não consegue meio que ver um mundo sem você quantificar em níveis, em quantificar em classes, em quantificar de alguma maneira, associar ao que a gente joga, né? Não que aquilo seja real, mas de alguma maneira você... Sim. Aquele cara tem esportes 2, né? Eu tenho destreza 0, né? Tem tudo isso você vai, de alguma maneira, influencia na sua vida e aquela influência vai para a escrita também, né? Sim, legal. A ideia de vamos supor, gamificar o mundo, né? De colocar essas escalas e tudo mais, isso a gente acaba vestindo esse óculos, vamos dizer assim, né? Na maneira de enxergar o mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem um escritor muito que usa esse conceito também de anjos e demônios, só que não tão contemporâneo pela obra de Joinville e tal, né? E eu lembro que até uma vez conversando mostrei o teu livro com o pessoal, esse termo anjos e demônios remeteu, né? Claro, a pessoa não tem o livro, não sabe como comparar, né? Se tu fosse fazer um pitch de elevador, assim, né? Porque no meio de outras histórias que envolvem hierarquias angelicais e esse conceito, até a própria obra do Marcelo Del Débio, né, que também escreve com RPG, também trabalha alguma coisa de anjos e demônios, não da mesma forma, né? Mas o que o santuário tem de legal, assim, de exclusivo, no meio de tantas obras sobre anjos e demônios? É até difícil eu te dizer, porque o que acontece? Eu sou louco para ler a Batalha do Apocalipse. Até hoje eu não li, porque eu disse para minha esposa que eu não queria ler para dizer assim, teve alguma influência, né? Então eu só vou ler a Batalha do Apocalipse quando eu terminar todos os livros do Santuário. Mas o que eu posso dizer da minha história em si é que tem muitas associações que fazem sentido, assim, que você pensa assim, mas isso tem todo sentido, porque o livre-arbítrio é de uma forma, porque que Deus fez isso, porque que Adão e Eva fizeram aquilo. Então você meio que se baseia por muitas perguntas que nós temos e que eu, através de uma ficção, eu respondi no livro, né? Porque para onde a gente vai, o que acontece, eu meio que respondi aquilo no livro. Claro, que como uma ficção, não estou dizendo que isso é real, né? Mas que quem leu já diz assim, o próprio Lúcifer, né? Que o Lúcifer aparece no segundo livro, ele aparece num talk show, né? Ele aparece no segundo livro, ele aparece já no talk show, porque o Apocalipse está começando a acontecer por causa do Adiel, né? Que ele está ainda no mundo. E aí ele aparece sendo entrevistado como Lúcifer. Ele aparece, a apresentadora lá está entrevistando ele, achando que ele é um louco, uma pessoa se passando pelo demônio, né? E só que é ele mesmo. E aí ele começa, só na conversa que ele tem, ele começa a criar um caos com todas as pessoas que tem lá. Então é meio que a minha história, eu tento sempre criar uma possível visão de uma realidade caso esses elementos angelicais e infernais estivessem entre nós. Essa seria, vamos dizer, o ponto forte do livro, né? Entendi. Pô, bacana esse aspecto, né? Porque, queira ou não queira, é um fardo pesado, vamos dizer assim, né? Querer explicar as grandes questões da vida, né? Inclusive, né? Então, é legal trazer isso, inclusive de uma maneira empática, vamos dizer assim, né? Que as pessoas consigam entender não só a resposta para essa pergunta, como você falou, as coisas fazem sentido. Então, que isso de fato explica, né? Não é uma gambiarra, não é uma enrolação. Né? E eu achei legal essa tua postura, até meio Zack Snyder, né? De não ver a outra obra
para não se influenciar. Isso é muito legal, até porque podem acontecer, e é natural que aconteçam, convergências de pensamento, mas para que tu mantenha muito bem firmes e consolidadas as diferenças, né, da maneira com que tu cria e a maneira com que outros autores, porventura, possam estar trabalhando esse tema. Uma pergunta, tu tem outro, e daí então, hoje o Santuário, ele tá tu deu uma de George Lucas, né? Sim, a gente tem a saga principal, e tu começou uma saga prequel ali, que tem o antes do Santuário, que inclusive já tem um audiobook disponível lá no teu site. Quais que são os planos para essa saga, né, já que agora a gente tem 2 troncos? E até uma pergunta que eu queria te fazer, cara, porque tu já tem definido o número de livros, né, para cada saga. Como é que tu planeja isso? No caso, como falamos sobre escrita, a parte mais difícil de se escrever é começar. A parte mais difícil de de contar uma história é você começar. Quando você começa a história, ela meio que vai criando uma vida na tua mente, né? Ela vai criando raízes, e tudo é um conceito. Todo capítulo, toda livro é um conceito. Nesse livro eu vou falar de superação, nesse livro eu vou falar de amor, nesse livro eu vou falar de descoberta, né? Então, como eu cheguei no do Santuário é bem fácil. O Santuário é o mais fácil de você dizer o número de livros. No caso do Santuário, era para ser uma trilogia. Só que quando eu estava escrevendo o terceiro livro, o oitavo dia, que é justamente como eles chamam o Apocalipse, lá os anjos eles chamam de oitavo dia. E aí eu vi que o livro ia se tornar muito extenso. E aí eu disse assim, não, eu vou escrever com calma, com o tempo da escrita você vai querendo também detalhar mais as coisas, não vai querer indo com muita sede ao pote. E aí eu cheguei num número de páginas que já era maior do que o primeiro livro maior do que o segundo. Eu disse, não, eu não vou querer fazer esse livro enorme, que aí ficaria um livro de mais de 500 páginas. Eu vou partir, e aí a última parte da história eu faço um quarto livro. E o Antes do Santuário eu realmente pensei naquela história dos atos, né? Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Então a primeira parte da história eu vou falar do conhecimento do casal, né? Já que é um romance. No segundo eu vou tratar dos conflitos e de superação, e no terceiro eu vou falar de um grande desafio, né? de um grande problema que vai acontecer. Então é justamente isso. Dessa forma é que eu idealizei o número de livros do Santuário. No caso do Ursa, Raposa e o Falcão, a história de RPG já se concluiu, né? Não tem mais o que ser jogado para continuar a história. Então, pela quantidade do que eu preenchi no primeiro livro, eu tenho essa estimativa de 6 livros. É claro que pode variar para menos ou para mais, né? E no caso do Crônicas da Noite, é que como o segundo livro ele terminou de uma maneira... Quem leu o primeiro livro do Crônicas da Noite quase me matou. Porque o primeiro livro ele termina com um grito. A pessoa viu uma coisa e gritou. Entendeu? Então você esperou para o segundo livro para você saber o que foi que a pessoa viu, entendeu? Então, eu fui bastante esculhambado, terminou daqui, né? Então, o segundo livro ele termina de uma maneira bem parecida. Mas pela história que eu já contei e até onde o livro vai chegar, eu estimo essa quantidade de livros. Eu não posso assegurar que sejam 8, mas pelo meu conhecimento hoje como contador de histórias, eu estimaria que seria esse volume de livros, né? Eu não teria... quando eu começo a escrever um livro, eu faço um esqueleto dele, é como se fosse uma escultura.
eu gosto muito de comparar a escrita com uma escultura. Você cria um esqueleto, né, no caso da escultura, e você vai jogando, por exemplo, isopor, e depois vai jogando massa em cima para você ir modelando. E aí, no caso do livro, eu também faço o esqueleto. O que é o esqueleto? Eu crio o conceito mental e eu vou dividindo aquilo em capítulos. Quando você vai dividindo em capítulos, aí eu escrevo capítulo 1. Eu boto o título até do capítulo e descrevo em uma linha o que vai acontecer. Aí eu vou capítulo 2. E nisso eu termino até, por exemplo, o 20º capítulo. Eu tenho um livro, o conceito do livro. Quem lê esse esqueleto praticamente vai ter a história do livro completa ali, resumida, entendeu? Então, você com o tempo, você consegue ter essa ideia de espaço temporal de um storytelling, de um contar de histórias, né? E eu acho que é fundamental você criar esse esqueleto, você escrever, que aí seria você jogar a massa em cima, depois você ler. Eu não fiz isso, eu te confesso que eu não fiz isso no primeiro santuário, de ter esse cuidado de ler totalmente o livro depois de escrito. E eu já li o santuário 3 vezes. Por isso que eu já reescrevi ele várias vezes, entendeu? O primeiro. Tanto que o que tu tem aí não é o que, se tu for pegar na Amazon lá digital, não é... A vantagem do livro digital é essa. Pô, eu quero mudar uma coisa, tu vai lá, muda, lançou, tá pronto, né? Então é isso. Aí tu vai, depois de esculpir, tu vai alisando a massa, tu vai lendo, tu vai vendo uma palavra melhor para tu colocar ali, um diálogo que está faltando, algo que tu quer tirar, né? Então, escrever é como esculpir, né? Tu vai pegar e criar algo a partir de um esqueleto. Legal. Pô, bacana. Até não foi combinado, tá? Mas ali na thumbnail eu botei um cara fazendo uma escultura de um vaso, né? Porque era o meu entendimento, e foi bacana que teve e acabou convergindo aí com a ideia que você tem também para construir a história. E claro, depois vai muito do estilo do autor para essa parte de, por exemplo, construir os diálogos, as interações, as descrições da cena, né? E até isso era uma pergunta que eu queria te fazer, né? Por exemplo, se eu leio um texto, por exemplo, do Tolkien, eu sei que do meio do nada pode vir uma cantoria e ou que, por exemplo, se chega um lugar, um personagem novo, ele pode talvez começar do nada a descrever toda a árvore genealógica daquele personagem, e se ele chega numa terra nova, ele vai fazer uma descrição extremamente detalhada e envolvendo os 5 sentidos daquele lugar, entendeu? Então aquele lugar é envolto em uma névoa fina, com um cheiro pantanoso e cheio de plantas que só tem lá na Europa, que a gente só sabe o nome, e por aí vai. Legal, ou seja, esse é o estilo dele, né? Ao passo, por exemplo, que tem um autor brasileiro que eu gosto bastante, que é o Daniel Galera, que ele inclusive quebra regras gramaticais, ele escreve de um jeito errado, mas é porque a narrativa é um romance policial, ele geralmente escreve livros policiais, então ele escreve de um jeito marginal, vamos dizer assim. Ou seja, cada escritor tem o seu estilo, né? Legal, tu tem 3 grandes sagas, tem outros livros ali também soltos, até que a gente pode comentar antes do final. Mas qual que seria o estilo do Samuel? Existe um estilo único? Por exemplo, assim, se eu pegar... Legal, eu já li aqui a versão original do Santuário, vou procurar depois a versão atual, mas, por exemplo, se eu for ler o Crônicas da Noite, eu vou conseguir identificar um estilo do Samuel, ou tu é um cara que tem mais de um estilo na hora de escrever e construir, por exemplo, os diálogos e as descrições? Acho que algo que veio com esse desenvolvimento da escrita, que eu notei que são 2 pontos que tem nos meus livros, e eu acho que isso vai acompanhar até o final deles, principalmente no Crônicas da Noite. Eu amadureci muito sobre isso. A descrição do lugar, mas não uma descrição tão enfadonha assim que eu passe 5 páginas para descrever o que é que tem numa mesa, né? Vamos dizer assim, né? Mas é uma descrição bem precisa do local, você consegue se ambientar bem. E a questão de diálogos, né? O Crônicas da Noite, eu diria que ele tem mais diálogo do que qualquer outra coisa. Os diálogos de um personagem discutindo com o outro, brigando com o outro, ou amando o outro,
é muita narrativa em si, os personagens, você está lá ouvindo o que eles estão falando, né? E no meio daquele parágrafo que tem aquela fala do personagem, eu jogo uma descrição ali, que ele fala ofegante, ou ele fala apoiando a mão no ombro do outro personagem. Então, eu diria que a descrição e a parte dos diálogos são um ponto forte. E eu acho que a parte de ação também, principalmente das cenas de luta, eu consigo enxergar, por causa do RPG, mais uma vez, né? Consigo enxergar toda a parte de detalhes, de movimento, de ação que aquilo promove, né? Então eu vejo dessa forma. Acho que seriam esses 3 pontos fortes que eu conquistei com o tempo, tanto que você leu A Queda. Ele não tem tantos diálogos como esses livros agora. E nessa versão nova que eu fiz, ele tem mais diálogos, né? Tem capítulos novos até. Legal. Então, isso é um ponto forte e legal de você ter sido um mestre de RPG antes de ser um escritor, né? Então, por exemplo, conversar com pessoas, amar, se envolver em relacionamento, trabalhar, como é algo da vida de todo mundo, é normal que os escritores se esforcem nesse sentido. Agora, por exemplo, entrar em uma luta corporal é algo que a maior parte de nós nunca vai ter na vida. E a maior parte dos jogadores de RPG também não. Mas como a gente descreve isso na cena, a gente vai melhorando. Tanto é que tu teve essa realidade parecida com a minha, de ter sido obrigado a se tornar o mestre da galera, né? Do teu grupo de amigos que tu comentou lá no início, né? Exatamente. Então, eu acredito que também ocorreu primeiro um amadurecimento como mestre de jogo, e depois, quando tu começou a escrever, já era um mestre que, obviamente, evoluiu em descrição de cena de batalha, ouviu muita descrição de jogador, e isso acaba se tornando um ponto forte teu como escritor, ao passo de uma pessoa que talvez não teve essa vivência, essa experiência, e aí acaba, né, a gente às vezes lê uns livros assim que a descrição da parte de combate o cara às vezes nem faz, se pula pro final, porque não tem vocabulário ou não tem expertise nessa parte, né? Então é muito legal ver que pela tua descrição deu para ver o tripé do RPG. O tripé do RPG, o pessoal geralmente diz, né, que é exploração, então, né, descrição de cena, né, interpretação que está nos combate. Então, esse tripé do RPG acaba aparecendo, né, na tua maneira de construir histórias, inclusive nos pontos que você descreveu como pontos fortes, né? Então, mais uma vez, o quão importante foi ter sido um jogador de RPG antes de se tornar um escritor, né? Muito bacana isso aí. Cara, a gente tá 1h05, 1h06 minutos, a gente tá se encaminhando para o final, né, dessa entrevista, desse podcast, que vai ficar salvo aqui para quem quiser assistir depois no Facebook. Uma pergunta, tu tens aí um outro livro, cara, que eu acho que foge um pouco o escopo dessas 3 sagas aí, que tem planos muito ambiciosos para elas, né, que é o Idas e Vindas. O que você pode falar sobre esse livro? O Idas e Vindas, ele é um livro infantil, né? É um livro inteiramente infantil, e que ele trata muito da visão da criança. É um livro curtinho, mas que ele é interessante que um pai leia para os filhos, porque é a visão de uma criança que ela quer muita atenção, ela tem aquela visão limitada que a criança tem daquele mundo que ela tem, da vivência que ela tem, daquele momento, né? A criança, ela só conhece o que ela vê naquele momento e aquela própria hora, né? Aquele próprio momento. Então, esse Idas e Vindas foi justamente um projeto que eu quis fugir um pouco, mas peguei muito da minha convivência como pai, da minha vivência como pai, e eu vi que seria interessante as crianças lerem com os pais e compartilharem daquilo ali. Por isso que eu criei ele, né? Justamente tanto o pai ver o lado das crianças que precisam de atenção, né? Como também também a criança pegar e ver que os pais muitas vezes estão ocupados com coisas bem importantes também. Obrigado, Karine, por sua atenção, viu? A Karine fez um comentário aqui legal sobre o estilo de escrita do Samuel, né? Achou ele muito calmo, sensível, espirituoso e aventureiro. A escrita dos livros que ela já leu.
Bacana, elogio. Não, é muito legal isso de outras partes da tua vida, né, te influenciarem também, né? Então, a paternidade, né, e eu já fui, aliás, você já veio, né, em vários eventos que eu organizei ou que eu estava comparecendo, e em alguns deles estava lá tua filha junto, né, então, bacana, né, o Samuel é um paizão, né, e esse lado também, a literatura dele, né, tanto, por exemplo, né, a gente já comentou, né, no Urso, a Raposa e o Falcão, que tem um pouco disso, né, na questão da adaptação da linguagem, no sentido de também querer incluir esse público, e agora aí no Idas e Vindas, né, aí de maneira, pelo que você está contando, de maneira um pouco mais direta mesmo, né, de poder usar o livro, a literatura, para poder conversar com a criança sobre alguns aspectos, né. De uma muito maneira lúdica, né, vai meio que ajudando quem lê, que é bem curtinho, mas ao mesmo tempo ele chega a uma conclusão bem óbvia que tanto a criança como o adulto eles vão entender. E falando sobre a Karine, a minha filha, né? Legal. Ela já é jogadora de RPG também. Já está jogando. Olha só. Legal. Isso é bom. Mantemos a chama para a próxima geração, né? Porque nós estamos ficando velhos, né? Então é bom que novas pessoas venham e quem sabe daqui a alguns anos esse protagonismo, e é o que a gente espera, né, passe para essa outra geração. Exatamente. Isso é muito legal. O Samuel, cara, eu achei muito legal o papo, eu consegui pegar muitas coisas para mim. Acho que oxigenou assim, um pouco a minha ideia também, achei o bate-papo muito legal, acho que o pessoal vai ter muito proveito tanto para conhecer a tua obra, como para conhecer como fez essa transição de jogador para escritor. Então, assim, antes da gente se despedir, né, que dica você daria, cara, no sentido para começar, literalmente começar, entendeu? Tipo assim, eu sou aquele cara que, beleza, já escrevi algumas coisas para mesa de jogo, tal, mas eu quero escrever para publicar livro. Por onde que eu vou começar? Primeira coisa que você tem que ter é perseverança. Você não pode... você vai ter vários obstáculos no meio do seu caminho, mas que eles vão te fazer crescer. Cada obstáculo que você vai superando, você vai aprendendo e vai crescendo com isso. Você tem que ter um conceito bom, você tem que ter um conceito da sua história, da mensagem que você quer passar no livro muito bom, e confiar em alguém, passar esse conceito para um amigo, ou para uma namorada, ou para quem você achar que é digno de conhecer aquele conceito, que pode dar uma ideia, uma resposta franca. Isso é uma boa ideia, isso não é uma boa ideia, isso é um clichê, isso daria um bom livro, né? Vamos amadurecer, isso é fundamental. Você tem que ter paciência, muita paciência, e eu indico muito a pessoa começar como independente, ela não buscar uma editora. Buscar uma editora aqui no Brasil é você pensar o seguinte: eu vou escrever e eu vou entregar para a editora e a editora vai vender para mim. Você está errado. A editora ela vai fazer praticamente o trabalho que você, porventura, não sabe fazer. Ela vai pegar o teu livro, vai fazer uma capa, vai diagramar o teu livro, vai colocar nos e-commerces e talvez para fazer alguma postagem no Facebook e no Instagram. E acabou. É isso que uma editora vai fazer, né? Você vai pagar pelos seus exemplares que você vai comprar com desconto, e ela vai fazer esse trabalho para ti. Se você não tem vontade ou não tem conhecimento para fazer todas as etapas do livro, né? Aí vale a pena você pegar e investir, né? Mas é saber que você vai ter um retorno a longo prazo, né? E vai demorar bastante para ter um retorno, se você conseguir ter o retorno. E quando você faz como independente, que é o meu caso agora, você faz a escrita, ela é uma parte do processo. E você vai ter que fazer a sua capinha, você vai escolher a fonte, você vai ter que ir atrás de imagens sem direitos autorais, você vai ter que aprender a diagramar.
No meu caso, eu tive que aprender a ilustrar, mas eu acho legal porque você aprende um monte de coisa, entendeu? Faz você crescer também, né? E uma coisa bem legal é que o livro sai com a sua cara. Quando você manda para uma editora, muitas vezes você diz que quer uma coisa, eles te devolvem de uma forma que você não pediu, você retruca de novo e a editora pega e manda de outro jeito que não foi o que tu pediu, e aí tu fica nesse bate-boca e no final não sai do jeito que tu quer. E quando tu faz com a tua mão e simplesmente manda para uma gráfica rodar o que tu planejou, aonde tu colocou cada letra, né, o livro sai com a tua cara, e eu acho que é válido, né? Quem precisar de alguma dica, eu posso ajudar. Tem um amigo meu também, escritor, que é o Leandro, que ele dá mentoria também. E eu digo assim, cara, se preocupa primeiro em escrever uma boa história, em contar uma boa história. Tu não vai pegar e lançar o teu livro amanhã e ele vai vender 10 milhões de cópias daqui a um mês, né? A literatura em si, ela é uma mídia que demanda tempo, ela demanda tempo e demanda dedicação da pessoa que vai absorver aquilo. É diferente de, não que eu não estou menosprezando nenhuma das outras formas de arte, mas uma música você escuta tomando banho, né, por exemplo. E você não vai ler um livro tomando banho, né? Então você está cozinhando, está ouvindo uma música, né? Você está muito cansado, você se senta e vai assistir um seriado. Mas o livro não, você tem que ter uma concentração, tem que ter aquele momento seu, né? Para você pegar e ler. E muitas pessoas ainda não são adeptas da leitura. Então você tem que ter paciência, persistência e muito amor àquilo. Você tem que amar a sua história e ser um defensor daquilo, um vendedor, né? E saber que a tua história vai ficar aí para todo mundo. E é isso que é o maior prazer, né? É você compartilhar e ouvir feedback. Legal. É o teu legado, né? Sim. É o teu legado. Maravilha, bacana. Muito legal essa experiência, cara. E até para dar mais uma dica pro pessoal, que é o seguinte: onde aprender essas outras coisas? Eu sou editor, eu tenho a minha editora, só que a minha editora é uma editora de RPG, então a gente trabalha de outro jeito, né? Eu não trabalho dessa maneira predatória. Meu objetivo não é ficar que essa experiência que você viveu, né? Meu objetivo não é ficar arrancando dinheiro do autor, a gente faz totalmente o caminho contrário, né? Que é assim que funciona no mercado de RPG. Mas, por exemplo, eu recebo muito contato de gente que quer lançar seu livro e que está totalmente perdido no que diz respeito, por exemplo, de revisão, diagramação, enfim, tanto no sentido de quanto se cobra e se paga por isso, quanto também sobre onde procurar conhecimento. Eu tenho os lugares que geralmente eu indico para essas pessoas buscarem conhecimento, mas tu, como cara que trilhou esse caminho de aprendizagem sozinho, não estou dizendo para você dar o ouro, mas aonde seria o melhor caminho para a pessoa, por exemplo? Legal, eu sou um escritor, estou aqui no meu Google Drive, cheio de coisa, quero começar esse trabalho para buscar a independência. Hoje, inclusive, nós temos, né, a possibilidade de É complicado porque tem um risco, você precisa ser muito bom de marketing e imagem pessoal, por exemplo, para poder lançar, por exemplo, um financiamento coletivo e talvez minimizar a parte do custo financeiro. Não é todo mundo que consegue, mas onde você vai buscar o conhecimento para transformar isso em realidade, né? Nessa parte de revisão, diagramação, e transformar um rascunho num livro. Porque tem até, Aslan, como você bem mencionou, como você é de uma editora, tem a parte de você também registrar o livro, né, e tudo mais, fazer na Biblioteca Nacional. Eu aprendi... Mudou a regra agora, inclusive, né, em março, né? Agora é outro órgão, né? Mas ficou parecido. O que acontece é o seguinte, é que eu aprendi muito com amigos, né? No Facebook você encontra grupos de escritores aprendizes. Acho que é esse o nome do grupo que eu entrei. E a minha vida como escritor mudou a partir daquele momento. Eu só tinha a história, né? Então, você pegar e ter um network, ter outros amigos que estão começando ou que já sabem,
que já tem algum tempo, esses grupos de Instagram e Facebook, se você quiser, por exemplo, aprender a operar um InDesign da vida por conta própria, vai no YouTube, que aí tu aprende, tem uns tutoriais lá, tu aprende. Mas é isso, eu acho que os grupos são bastante fortes, são bastante válidos, né? Tem pessoas que estão lá prestativas, que estão lá, que passaram pelo que você passou, e o início é o mais difícil, realmente. Você tem uma ideia, mas não sabe nem como fazer, para onde mandar, né? O que fazer. E eu acho que isso é justamente o caminho que deve ser trilhado. Procurar grupos, né, em redes sociais que compartilhem dessa ideia, que compartilhem desse assunto. Eu acho que foi o meu caminho inicial e eu acho que foi o que fez toda a diferença para a minha carreira. Infelizmente, nesse momento, caiu a conexão. E aí ficou faltando falar dizendo que realmente quem tiver alguma história não a deixe na gaveta, né? Coloque para frente mesmo e procure ajuda. Tem grupos de escritores aprendizes aí nas redes sociais. Busque tutoriais no YouTube e tudo mais, e não desiste do seu sonho, né? Você é capaz, e não, se eu tivesse desistido, eu não tinha conseguido, né? Então todo mundo é capaz. Tenha foco, tenha uma boa história e bola para frente. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal.